Olá! Hoje o tema é relacionamentos conjugais. Pedido na lista de transmissão, no canal de transmissão, né? O canal de transmissão daqui do Instagram, eu fiz uma enquete e o pessoal pediu sobre relacionamento e teve os outros tipos de relacionamento, conjugal, familiar, de amizade, no trabalho. Então eu vou começar, eu falei no anterior sobre relacionamento de uma forma geral. Dessa vez eu vou falar sobre relacionamento conjugal. Esse tipo de relacionamento, para mim, eu chamo de conjugal todo relacionamento que a gente chama de romântico, amoroso, né? Seja namoro, ficante, noivado, casamento, tico-tico no fubá, qualquer um relacionamento desse tipo eu chamo de conjugal. Sendo casal, sendo trisal, homoafetivo, qualquer um, certo? Então, eu vou falar desse tipo de relacionamento. Para mim, ele é um dos meios de autoconhecimento mais eficientes. Por quê? Pela proximidade e por parecer um relacionamento de como a gente fazia quando era pequeno com os pais, ele traz muito à tona as nossas mazelas, as nossas primeiras impressões ruins sobre existir, certo? Quando a gente nasce, e nos primeiros anos de nossa vida, nosso cérebro não é muito eficiente, né? Então a gente interpreta muito o que acontece com a gente de forma equivocada, dolorida, contra a gente. E essas memórias ficam no subconsciente, comandando nossa vida emocional. Quando a gente chega na fase adulta e se apaixona por alguém, essas memórias, elas começam a conduzir o nosso comportamento, a nossa percepção do outro, as nossas expectativas. Isso combinado com o que a Regina Navarro Lins chama de relacionamento, né, romântico, o padrão do relacionamento romântico, que tem expectativas irrealistas sobre o comportamento, o dever do comportamento do outro na conjugalidade, criam o inferno na Terra, tá? Então, casamentos hoje em dia, principalmente agora no século XXI, onde as individualidades das pessoas que estão nesse relacionamento são acolhidas, né? Assim, são colocadas, porque antigamente a forma de casamento, a individualidade da mulher principalmente, ela era abafada. Então a mulher não tinha vida própria. Ela tinha sido, ela era realmente a costela de Adão. Então ela nascia e era criada para ser suporte de um homem. E aí não tinha muita confusão, porque o homem era a cabeça, ele pensava e a mulher só fazia sim, senhor. Então não tinha muito conflito, a mulher tinha que engolir tudo. E aí, mas hoje em dia, com a revolução e o feminismo, as mulheres existem no casamento, então os conflitos aparecem com muito mais tranquilidade, certo? Principalmente para a mulher, claro. Mas também aparece nos homens isso. E então, relacionamento conjugal ficou muito difícil, muito complicado mesmo. Primeiro porque a gente tem expectativas irreais. Esse é o ponto básico. Quando a gente se une com alguém, a gente tem uma ideia do que o outro deve fazer pra gente, que é impossível, tá? Às vezes até impossível para a personalidade da pessoa pela qual a gente se apaixonou. A gente exige certas coisas do outro que a personalidade do outro não permite. Mas a gente continua exigindo e coloca isso como: se você não faz isso, logo você não me ama, você não me respeita. Então eu anotei aqui também, no consultório eu escuto muito queixas, mais de mulheres do que de homens, tá? É assim, veja, os homens normalmente, ou o parceiro, porque às vezes acontece isso também em relacionamentos homoafetivos. Egoístas, desleixados, desrespeitador, relapso, indiferente, rude, certo? Não solidário. Essa fantasia de que quando a gente se apaixona, o outro se transforma numa pessoa que lê mentes e sabe exatamente o que eu preciso,
E eu não preciso absolutamente dizer nada, porque o amor diz tudo. Eu não preciso dizer o que é que eu preciso, porque, inclusive, algumas pessoas acreditam que dizer o que precisa para o outro é humilhante, certo? Eu não posso dizer o que eu preciso, eu não posso dizer, eu preciso de um abraço, por exemplo. Não, não posso dizer isso porque é humilhante. A pessoa deveria, já que me ama, me dar abraços toda vez que eu precisava, sem eu precisar pedir. E nisso, eu vou ficando no relacionamento conjugal, né? A pessoa que tem necessidades e que não é atendido nessas necessidades, ela vai ficando muito ressentida, certo? Rancorosa. E com somando o tempo, né, de união, isso vai ficando cada vez pior, certo? E aí as pessoas vão ficando inimigas, certo? E aí não vão colaborando mesmo, porque o inimigo, como eu digo, não colabora com a gente. Então, a gente vai ficando inimigo íntimo um do outro, porque tem a fantasia de que o outro adivinhe, saiba as minhas necessidades, tudo, que eu não preciso pedir nada, porque tem que saber, o outro tem que saber. E isso é vice-versa, viu? Não tô falando só de um, não. Tanto um como o outro acredita nisso. Acredita que o amor transforma a gente, né? A paixão, não é nem o amor. A paixão transforma a gente em videntes, certo? Então, se você não está vendo o que eu preciso, então você não está apaixonado por mim. Aí eu fico muito insegura, certo? Fico cobrando de você, controlando sua vida, porque eu tô insegura, porque se você não está apaixonado por mim, você não está ligado a mim, você vai estar com outra pessoa a qualquer momento. Então, eu fico controlando sua vida, eu fico desconfiando de você o tempo inteiro, fico com medo de você, qualquer você, pode ser homem ou mulher, de você, de repente, se apaixonar por outra pessoa e ter um relacionamento extraconjugal sem me dizer nada. E aí eu vou ficar achando que eu vivi uma mentira. Olha, para você ver, olha como tem coisa no relacionamento conjugal, certo? E isso tudinho tem a ver com as nossos próprios padrões inconscientes. Então, quando a gente começa a usar o relacionamento conjugal como um bom meio de a gente se conhecer melhor, conhecer as nossas mazelas, ao invés de a gente ficar culpando o outro por aquilo que ele deixou de fazer pra gente, a gente fica se conhecendo melhor, certo? Aprendendo a saber quais são as nossas necessidades e informar para esse outro. Reconhecer se esse outro realmente é adequado para a gente, porque tem gente que não, por mais que a gente seja apaixonado por alguém, tem pessoas que não são adequadas para conviver com a gente. Não tem nada a ver com amor isso. Eu até penso que no relacionamento conjugal, a gente precisaria aprender mais sobre diplomacia, como pensar, do que como se amar. Porque na relação contínua e constante, a gente precisa mais de racionalidade, pensamento, estratégia de convivência do que de amor, na verdade. O amor é só a base para a gente se tornar terno com essa racionalidade, certo? Mas o amor, ele não ajuda a gente a conviver com o outro de uma forma eficiente, que magoe menos. E veja bem, por mais que a gente saiba estratégias, a gente vai se ressentir vez por outra com o outro. Porque o outro não está ali para servir a gente 24 horas por dia. Vai ter dia que ele não vai estar para a gente mesmo. E isso vai fazer a gente se ressentir, vai ficar frustrado. Se a gente souber lidar com essa frustração, a gente não joga a responsabilidade no outro. Então, se a gente usa, para mim, o pulo do gato no relacionamento conjugal é enxergá-lo como uma oportunidade ótima da gente conhecer as nossas mazelas, certo? Quando eu descobri isso no meu relacionamento, ele melhorou. Tá? Eu digo que passei um inferno no meu relacionamento enquanto eu estava nessa expectativa do meu companheiro ser um vidente das minhas necessidades, certo? E eu fiquei muito rancorosa com ele, fiquei inimiga dele, certo? Quando eu percebi que eu estava indo pelo caminho errado e esse caminho não ia me dar alegria, harmonia, felicidade, aí eu mudei o caminho. Eu mudei o caminho para esse que eu estou dizendo aí. Eu vou usar isso.
A questão tá comigo, não tá com ele. Então, eu tenho que olhar isso em mim. E aí, eu desisti até de fazer DR. Eu agora só faço DR comigo mesma. Eu converso comigo mesma. Quando eu tenho alguma coisa, em qualquer relação que eu esteja, quando eu tenho alguma coisa que eu digo, isso não tá bom, eu vou perguntar pra mim de onde é que veio esse mal-estar. E eu converso comigo até resolver isso. E aí, quando eu resolvo isso em mim, o outro passa a ser só o outro, que é diferente de mim, que não é vidente, que tem necessidades diferentes das minhas, que tem compreensões diferentes da minha, que tem mazelas diferentes das minhas, que tem medos diferentes dos meus. Eu começo a ser empática com ele, no sentido de entender que o outro não é uma extensão de mim mesma. Ele não precisa ser uma extensão de mim mesma, ele não precisa ser igual a mim, ele não precisa pensar igual a mim, ele não precisa sentir igual a mim, ele precisa, inclusive, ser diferente de mim, para ser um indivíduo, e eu gostar desse indivíduo. E aí, nessas diferenças, eu entro em acordos, porque eu sei que o outro é diferente, e eu sei qual é a minha diferença, portanto, eu sei entrar em acordo, diplomacia, que eu chamo. Bom, tem muita coisa para falar sobre isso. Isso é só uma parte, eu não vou falar mais, porque já tenho 11 minutos. Mas, sim, eu esqueci de uma coisa, sobre a imaturidade. Para mim, o que faz um relacionamento conjugal não funcionar é a imaturidade emocional. Se a gente conquistar maturidade nas emoções, e isso a gente só pode conquistar com a gente mesmo, e num processo de autoconhecimento, não dá para ser de outro jeito. O relacionamento vai ficar capenga até ele se acabar, se dissolver, você se divorciar, se separar, ou morrer com vocês dois juntos. Porque tem gente que permanece casado por medo de solidão, tá? Por medo, por desamparo financeiro, às vezes, então permanece ali naquele relacionamento até a morte física, mas o relacionamento em si já morreu, tá? Então, a maturidade emocional é muito importante. Bom, por hoje é só, tem muito mais coisas sobre isso, eu falaria aqui 1 hora sobre isso, talvez eu possa até fazer uma live sobre isso, mas aí eu falo 1 hora, mas assim, por hoje é só. Até a próxima.